Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Alegramo-nos com os santos, que também se alegram na presença de Deus, ao celebrarmos hoje a memória de São Carlos Borromeu. Pedimos a sua intercessão para nós e pedimos o dom da alegria, como cantamos neste cântico de entrada. Saúdos a todos, irmãos e irmãs, e também os nossos irmãos que estão a rezar conosco, através da televisão, da rádio e da internet. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Conservai, Senhor, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a Igreja se renove sem cessar e, reproduzindo fielmente a imagem de Cristo, possa mostrar ao mundo o verdadeiro rosto do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou
para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, porque desprezas o teu irmão, todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua dará glória a Deus. Portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. O Senhor é minha luz e salvação, a quem hei de temer? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem hei de ter medo? Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Uma coisa peço ao Senhor, por Ele anseio: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Quem de vós, que possua 100 ovelhas, e tendo perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto, para ir à procura da que anda perdida até encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar à casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, diz-nos hoje o apóstolo São Paulo que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus e, portanto, nem a morte nos pode separar de Deus. Hoje, ao celebrarmos a memória de São Carlos Borromeu, temos exatamente a prova de que é assim. Nem a morte nos separa de Deus, se nós, naturalmente, morrermos unidos a Ele. Diz também São Paulo que se Cristo morreu e ressuscitou, foi para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Por isso os santos são para nós a prova concreta e real de que podemos sempre, tanto nesta vida como na vida que há de vir, viver unidos a Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos dele. Todavia, muitas vezes somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que, pelos nossos pecados, nos fechamos ao amor que Deus nos tem. E por isso devemos também nós fazer como faziam os pecadores ao tempo de Jesus. O texto do Evangelho começa por dizer que naquele tempo os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus. E é assim que nós devemos fazer também, aproximar-nos-nos sempre de Jesus. Mesmo que os nossos pecados nos afastem dele, e de facto os nossos pecados quebram a nossa amizade com o Senhor, Ele está sempre à espera que nós nos aproximemos, não que nos afastemos, mas que tenhamos a coragem e a fé suficientes para voltarmos para o pé dele, como faziam
os pecadores ao templo do Senhor não se afastavam dele, mas aproximavam-se dele. Ao contrário, alguns, achando que não eram pecadores, afastavam-se dele, porque não percebiam que quando nos reconhecemos pecadores e nos abrimos à misericórdia de Deus, há grande alegria no céu. É assim que diz Jesus: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Quando nos arrependemos, há grande alegria no céu. E é isto que devemos fazer. Devemos ir ter com Jesus como faziam os pecadores ao seu tempo. E como é que fazemos isto hoje? Uma das formas que o Senhor Jesus nos deixou e que nós devemos usar é o sacramento da confissão. Confessar os nossos pecados no sacramento da confissão. Porque Jesus, no domingo de Páscoa, deu este dom e deu este mandamento aos seus apóstolos: àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E por isso é o meio ideal que Jesus nos deixou para que nos possamos aproximar dele. E não é por acaso, naturalmente, que a Santa Virgem, aqui em Fátima, repetiu várias vezes: não ofendam mais a Deus, que está muito ofendido. Por isso, ouvindo nós o que a nossa Mãe do Céu aqui disse e aqui nos diz, devemos fazer o nosso exame de consciência e perceber onde é que nos devemos arrepender para não ofendermos mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Portanto, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. Quando nos afastarmos, não lhe voltemos as costas, mas aproximemo-nos dele pelo nosso arrependimento, pela confissão dos nossos pecados, para recebermos a sua infinita misericórdia. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus ensinou aos seus discípulos que os pecadores não são abandonados à sua sorte, mas são procurados sem descanso. Peçamos ao Pai que nos receba em seu amor e misericórdia e digamos todos: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Para que nenhum pecado diminua em nós a confiança em Cristo, que nos procura para nos levar aos ombros como pastor do Evangelho, à ovelha perdida, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governantes não governem só para alguns, mas para todos os cidadãos dos seus países, particularmente para os que menos podem erguer a voz, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que ninguém despreze ou julgue o seu irmão, antes lhe acuda quando a desgraça lhe bate à porta, porque todos havemos de comparecer diante de Deus, oremos ao Senhor.
Ouvi-nos, Senhor. Para que os ministros da penitência sejam tão humanos que os pecadores que vêm pedir-lhes o perdão de Deus experimentem ao vivo que o amor de Cristo tudo supera. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que as pessoas que com tanto amor limpam esta igreja procurem também a dracma perdida e o tesouro da misericórdia de Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, que conheceis melhor do que nós aquilo de que precisamos, acrescentai a estas súplicas tudo o mais que quereis dar-nos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, ao celebrar a memória de São Carlos Borromeu, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade. E pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir também nós frutos abundantes de boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Carlos Borromeu, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra
e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Cristo, conduz-nos por estradas de justiça. A paz habita o coração de quem o siga. A paz habita o coração de quem o siga. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Oremos. A comunhão nos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma
que tornou São Carlos Borromeu fiel à sua missão e exemplo admirável de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, e para todos os nossos irmãos que rezaram conosco, através da televisão, da rádio e da internet, um dia cheio da alegria que vem do Senhor. Alegremo-nos com os justos no Senhor, alegremo-nos pelo perdão que Ele nos dá, alegremo-nos pela sua misericórdia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.